Uma boa e abençoada madrugada para você. O Ministério das Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, vem mais uma vez trazer a palavra do coração de Deus para nossas vidas. E a palavra Senhor Deus colocou no meu coração para estarmos meditando nesse momento, está no livro Levítico, capítulo 21, onde a palavra do Senhor vem nos ensinar a buscarmos a santidade, a sermos santificados por Ele. E diz assim no versículo 26, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. E lá no versículo 20, capítulo 20, versículo 7, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E guardai os meus estatutos e cumpri-os, porque eu sou o Senhor, que vos santifica. A palavra do Senhor está dizendo nessa madrugada para você que abriu essa mensagem, para você que parou um momentinho para ouvir essa palavra vindo dos céus. Tem versículo bíblico que algumas pessoas costumam muito lembrar e falar, que Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas, mas nós não podemos ler só um pedacinho do texto, mas todo o contexto. E aqui o Senhor vem dizer que vai separar, que Ele separa assim os povos. Aqui a palavra do Senhor vem nos ensinar que Ele separa o santo do profano, do puro do impuro, do pecador e do justo. A palavra do Senhor vem dizer que o Senhor Deus Ele vem nos santificar a partir do momento que a gente se decide a segui-lo, a renunciar a nossas próprias carnes, nossos próprios desejos, nossa própria vontade e aceitar a vontade dele para nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. E se você está ouvindo essa mensagem nesse momento, pode ter certeza que Deus te chamou como santo. O Senhor te chamou porque Ele quer santificar a sua vida para uma grande obra, para um grande propósito. Esse texto veio falar sobre Arão, sobre o sacerdote Arão, sobre os filhos do sacerdote, a importância de não se contaminar com aquilo que é impuro, falar a respeito de cadáveres, falar a respeito de adultério, a respeito de prostituição, a respeito do pecado. E nós precisamos entender que nós precisamos, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ir para a glória com Ele. A palavra do Senhor diz que a porta do céu é estreita, que não entra com bagagem. E hoje Deus está dizendo para nós, deixa a bagagem lá, que a porta do céu é estreita. E estilo de vida profano são bagagens que vão te direcionar para o caminho da condenação e não para o caminho da salvação. Aqui fala para os filhos que desonram os pais, que seus dias na terra serão diminuídos, morrerão. Aqui fala dos adivinhos também, que desagradam ao Senhor, que também não herdarão o reino dos céus, que também morrerão. E essa palavra vem chegar para nós nessa noite, dizendo para você buscar seguir os estatutos e mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor fala aqui para que o Senhor Deus venha santificar a minha e a sua vida. Precisa que verdadeiramente você decida aceitá-lo como único Senhor e Salvador, deixar as velhas práticas, aprender com Ele nas Escrituras, o que é ser limpos de mão e puro de coração, o que é verdadeiramente renunciar à sua própria vida, à sua própria história, por amor de Deus. E quando a gente fala assim, renunciar à sua própria vida e sua própria história, pode ter certeza que quando você decide fazer a vontade de Deus, Deus faz muito mais do que você queria, do que você pede, do que você imagina, porque o Senhor Deus, Ele é bom. Ele é Deus de amor, Ele é Deus que nos fez também com emoção. Somos seres emocionais e Deus sabe que nós precisamos alegrar o nosso coração, porque a alegria nos mantém vivos, a alegria nos dá força. A própria palavra fala que a alegria, a nossa força vem do Senhor. E você que está precisando se alegrar no Senhor, que está precisando de força, que está precisando de ânimo, de vigor, você que está precisando ficar de pé, seguir em frente, é necessário, importa que você se separe e se aparte de tudo aquilo que está te contaminando, que está impedindo os propósitos e os planos do Senhor, as promessas se cumprir na sua vida. E muitas vezes você vai olhar para pessoas, as situações e vai dizer assim, mas isso aqui é que é o certo. E eu quero dizer para você que não basta ser certo, mas tem que fazer o certo da forma certa. Talvez você esteja inserido no contexto de uma situação que é uma situação certa, porém está sendo certo, fazendo certo da forma certa. E eu sempre costumo dizer que a vontade de Deus muitas vezes vem na contramão da nossa.
A gente quer beber água, ele vai dizer jejum de água. A gente quer se alimentar, ele vai dizer jejum de pão. A gente vai querer dormir mais cedo, ele vai dizer acorde de madrugada. E nem sempre o que você quer fazer, lembra de Paulo? Nem sempre aquilo que você quer fazer verdadeiramente é a vontade de Deus para a sua vida, nesse momento. Então você precisa renunciar a tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que está impedindo os planos e propósitos do Senhor se cumprir na sua vida. Você precisa ter coragem, ainda que doa, sabe, o sofrimento, a perda, a separação, causa dor. Causa dor e dor lugar de sofrimento, de solidão, mas dor também é lugar de peniel, dor também é lugar de encontro com Deus. E se você está ouvindo essa mensagem nesse momento, analise, reflita, ore ao Senhor. Vá também para o pó da humilhação, rasga as suas vestes, ore a Deus. E Ele vai te mostrar, te confirmar, ou talvez aqui essa mensagem já seja uma resposta. Talvez você pediu uma resposta a Deus do que fazer. E Deus está dizendo, filho, filha, se separe, se aparte. O próprio Deus está falando aqui. O próprio Deus fala que Ele mesmo vai apartar de vós tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que impede de você se santificar. Sem a santificação, sem a qual jamais veremos a glória de Deus. E Deus quer que eu e você possamos ver a glória dele na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ore comigo nesse momento, nessa hora. Ore para que o Senhor Deus venha se revelar de forma poderosa e sobrenatural, mais e mais. E essa palavra, eu quero dizer para você uma coisa, você recebe essa palavra como uma fidelidade de Deus para com a sua vida. Quando você acabar de orar, acabar de analisar e refletir tudo que foi dito aqui nessa mensagem, você vai dizer assim, Senhor, obrigada pela tua fidelidade para com a minha vida. Porque Ele existe, o Senhor Deus existe. Pode crer que o Senhor Deus existe. E aqui é uma fidelidade, a prova de fidelidade. E você precisa ser grato a Deus pela fidelidade para com a sua vida. Receba essa palavra como amor, como cuidado, como zelo de Deus para com a sua vida e não tema. Não temas. O Senhor não faz acepção de pessoas quando Ele diz que veio, que entregou seu Filho Jesus Cristo na cruz para salvar todos. Mas a palavra de Deus também fala que muitos rejeitaram e muitos não querem, não recebem do Senhor a salvação. É por isso que a palavra nos ensina que Ele não faz acepção de pessoas, porque a salvação é para todos. Mas Ele não quer, Ele não permite que o estilo de vida profano habite no estilo de vida santo. O Senhor Deus quer santificação. E Ele separa, Ele aparta, Ele limpa, purifica e santifica, porque você não foi só chamado, não só escolhido, mas como está lá em Isaías, você é escolhido dos escolhidos do Senhor, para uma grande obra, para uma grande missão, para grandes propósitos, para grande cumprimento de promessa, aqui na terra para alcançarmos o céu. Ore comigo nesse momento, diga assim, bate sua mão no coração, respire aliviado, respire fundo, e diga assim comigo, Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Diga, meu Deus e Pai zeloso, chame Ele de Pai zeloso, diga, meu Deus e Pai zeloso, abre meu entendimento, tira as escamas dos meus olhos, abre a minha visão espiritual, e que eu possa entender que nada pode me separar do amor do Senhor, nem a tristeza, nem a dor, nem a morte, nem a nudez, a escassez, nada pode me separar do Teu amor. Diga para o Senhor Deus nesse momento que analisa, que reflete, que entende a mensagem dEle, e já sabe sim do que o Senhor está falando, que o Senhor sabe, que você sabe sim de tudo que lhe contamina, de tudo que te impede de ver a glória de Deus, de alcançar, tomar posse da sua salvação. E diga, Senhor Jesus, eu sou grato por essa palavra, pela tua misericórdia. Diga, Paizinho querido, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor para com a minha vida. Diga para Deus nesse momento, obrigado, Senhor, por me sentir amado, importante, valioso, valoroso para o Senhor. Porque essa palavra vem me tirar das trevas e me levar para a maravilhosa luz. Diga, Jesus, eu me arrependo, eu te peço perdão pelo tempo da desobediência, da rebeldia, da ignorância, da carência, do vazio, da vaidade, que me fazia permanecer nessa situação, que é imundo, que é impuro, que desagrada ao Senhor, que me leva para caminho de trevas, não de luz, mas a partir de agora eu escolho. Eu prefiro fazer não só a coisa certa, porque até algumas situações, Senhor, eu me mantive nessa situação achando que era o certo, mas não está sendo certo, fazendo da forma certa. Eu preciso fazer o que era certo da forma certa. Eu glorifico e exalto o nome santo do Senhor, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para todo sempre. Eu prometo ao Senhor
Se você já tem uma aliança com Jesus, diga: Senhor, eu renovo minha aliança com o Senhor, porque minha aliança estava quebrada. Não foi desfeita, porque uma vez feita, Pai, jamais desfeita. Mas eu renovo a minha aliança com o Senhor. E se você não tem uma aliança com Jesus, diga: Jesus, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Confio em Ti para que tudo mais o Senhor possa fazer. Diga para o Senhor: Jesus, eu quero caminhar agora com o Senhor. Eu quero fazer o que é certo da forma certa. Eu quero o caminho de luz e não de treva. Eu quero o caminho de salvação e não de condenação. Diga para o Senhor: Jesus, eu me arrependo e te peço perdão. Me perdoe, amado Cristo. Diga: me perdoe, amado Jesus. Porque ainda pensando que eu estava na obediência, ainda pensando que eu estava convertido no Senhor, eu estava em pecado, eu estava errando, eu estava te desagradando. E é por isso que eu venho com o coração quebrantado nessa noite. Agradecer ao Senhor pela tua fidelidade, porque não fui consumido, porque deu tempo de me arrepender, porque o Senhor não me permitiu Jesus voltar, Senhor, me arrepender, Senhor, me reconciliar com o Senhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio de me ajudar a perseverar em João 14,6. Diga para Jesus: obrigado, Jesus, por me ajudar a perseverar em 14,6, onde Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Me ajude a ser um sacerdote de excelência, me ajude a ser uma sacerdotisa de excelência, me ajude a ser uma mãe, um pai, um filho, uma filha de excelência, me ajude a ser um profissional, um amigo de excelência, me ajude a ser um filho e servo de excelência, Senhor, como o Senhor tem sido com a minha vida. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que você seja abençoada, obedientemente a Deus, que você seja abençoada, que você possa se alegrar no Senhor, se regozijar no Senhor, cantar hinos e salmos de louvor, de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que você e toda a tua casa sirva ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Lembre que Deus sabe o que faz. Ele só quer o melhor para os seus. Que Deus te abençoe. Sinta-se abraçado pelo Ministério 12 Tribos de Israel em nome do Senhor dos Exércitos, por mim, pastora Ana Menezes. Sinta-se abraçada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ele consola, Ele conforta, Ele limpa, Ele purifica, Ele santifica, Ele salva, Ele ama e Ele perdoa. Sinta-se abraçada por esse amor de tal maneira que deu seu único Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe.